Resolução CONFEIA número 1121 de 2019. Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia e dá outras providências. Artigo 1º. Fixar os procedimentos para o registro de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que se organizem para executar obras ou serviços que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEIA-CREA. Capítulo 1º. Do registro. Seção 1ª. Da definição e da obrigatoriedade. Artigo 2º. O registro é a inscrição da pessoa jurídica nos assentamentos do CREA da circunscrição onde ela inicia suas atividades envolvendo o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEIA-CREA. Artigo 3º. O registro é obrigatório para a pessoa jurídica que possua atividade básica ou que execute efetivamente serviços para terceiros envolvendo o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEIA-CREA. Parágrafo 1º. Para efeitos desta resolução, ficam obrigados ao registro. Inciso 1º, matriz. Inciso 2º, filial, sucursal, agência ou escritório de representação somente quando em unidade de federação distinta daquela onde há o registro da matriz e no caso da atividade exceder 180 dias. Inciso 3º, grupo empresarial com personalidade jurídica e que seja constituído por mais de uma empresa com personalidade jurídica. E, inciso 4º, pessoa jurídica estrangeira autorizada pelo Poder Executivo Federal a funcionar no território nacional. Parágrafo 2º. O registro do grupo empresarial com personalidade jurídica não dispensa o registro individual de cada pessoa jurídica integrante do grupo que possuir objetivo social envolvendo o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEIA-CREA. Parágrafo 3º. A fusão, a cisão, a incorporação ou a alteração societária da empresa não exime a pessoa jurídica da obrigatoriedade do registro. Artigo 4º. As pessoas jurídicas registradas em conformidade com o que preceitua a presente resolução são obrigadas ao pagamento de uma anuidade ao CREA da circunscrição a qual pertencerem. Artigo 5º. As pessoas jurídicas de direito privado que se organizem para executar obras ou serviços que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEIA-CREA só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos CREAs, bem como dos profissionais do seu quadro técnico. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica que mantenha a seção técnica desenvolvendo para si ou para terceiros atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEIA-CREA deverá fornecer ao CREA de sua circunscrição os números das anotações de responsabilidade técnica, arte de cargo ou função dos integrantes de seu quadro técnico. Parágrafo 2º. As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista cujas atividades envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEIA-CREA são obrigadas, sem qualquer ônus, a fornecer ao CREA da circunscrição onde se encontram estabelecidas todos os elementos necessários à verificação e fiscalização das referidas atividades. Seção 2ª. Da denominação da pessoa jurídica. Artigo 6º. O registro de pessoa jurídica com as qualificações de engenheiro ou de engenheiro agrônomo em sua denominação somente será aceito caso a pessoa jurídica seja composta exclusivamente de profissionais que possuam tais títulos. Artigo 7º. A pessoa jurídica de cuja denominação conste as palavras engenharia ou agronomia somente poderá se registrar no CREA caso a maioria do número de diretores ou administradores seja de profissionais registrados nos CREAs. Parágrafo único. Será possibilitado o registro da pessoa jurídica com denominação engenharia ou agronomia quando possuir 2 diretores ou administradores e um deles for profissional registrado no Sistema CONFEIA-CREA. Seção 3ª. Do requerimento e atualização do registro. Artigo 8º. O registro deve ser requerido por representante legal da pessoa jurídica. Artigo 9º. O requerimento de registro deve ser instruído com: inciso 1º. Instrumento de constituição da pessoa jurídica, registrado em órgão competente, e suas alterações subsequentes até a data da solicitação do registro no CREA, podendo estas serem substituídas por instrumento consolidado atualizado. Inciso 2º. Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Inciso 3º. Indicação de pelo menos um responsável técnico pela pessoa jurídica. Inciso 4º. Número da anotação de responsabilidade técnica, arte de cargo ou função, já registrada, para cada um dos profissionais referido no inciso 3º deste parágrafo.
Inciso 5º. Cópia do ato do Poder Executivo Federal autorizando o funcionamento no território nacional, no caso de pessoa jurídica estrangeira. E, inciso 6º. Comprovação do arquivamento e da averbação do instrumento de nomeação do representante da pessoa jurídica no Brasil, no caso de pessoa jurídica estrangeira. Parágrafo 1º. Os documentos mencionados no inciso 1º deverá ser apresentado em original e cópia. Parágrafo 2º. Os originais dos documentos serão restituídos pelo CREA ao interessado, no momento do requerimento do registro, após certificada a autenticidade das cópias. Parágrafo 3º. Os documentos em língua estrangeira devem ser: inciso 1º, legalizados pela autoridade consular brasileira, salvo os casos contemplados pelo Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, e, inciso 2º, traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado. Artigo 10. O registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no CREA quando ocorrer: inciso 1º, qualquer alteração em seu instrumento constitutivo. Inciso 2º, mudança nos dados cadastrais da pessoa jurídica. Inciso 3º, alteração de responsável técnico, ou, inciso 4º, alteração no quadro técnico da pessoa jurídica. Parágrafo único. A atualização do registro deve ser requerida por representante legal da pessoa jurídica. Seção 4ª. Da apreciação do requerimento para o registro. Artigo 11. O requerimento de registro de pessoa jurídica será apreciado e julgado pelas câmaras especializadas competentes. Artigo 12. A Câmara Especializada competente somente concederá o registro à pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais quando possuir em seu quadro técnico profissionais com atribuições coerentes com os referidos objetivos. Parágrafo único. O registro será concedido com restrição das atividades não cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. Artigo 13. O registro de pessoa jurídica estrangeira. Inciso 1º. Ficará vinculado ao prazo estabelecido no ato do Poder Executivo Federal autorizando o funcionamento no território nacional, devendo o registro ser cancelado no CREA no final do prazo especificado no referido ato. Ou, inciso 2º, será modificado para nova data no caso de ato do Poder Executivo Federal prorrogando ou estabelecendo novo prazo para o funcionamento da pessoa jurídica no território nacional. Capítulo 2º. Do visto. Artigo 14. A pessoa jurídica registrada que pretenda executar atividade na circunscrição de outro CREA fica obrigada a avisar previamente o seu registro no CREA dessa circunscrição. Parágrafo 1º. O visto será concedido apenas no caso em que a atividade não exceda 180 dias. Parágrafo 2º. O visto deve ser requerido por representante legal da pessoa jurídica, com a prova do registro originário da pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica deve comprovar que possui em seu quadro técnico profissionais com registro ou visto no CREA da circunscrição onde for requerido o visto para executar nessa circunscrição as atividades prescritas em seu objetivo social. Artigo 15. O visto de pessoa jurídica deverá ser atualizado no CREA quando ocorrer: inciso 1º, mudança nos dados cadastrais da pessoa jurídica, ou, inciso 2º, alteração no quadro técnico da pessoa jurídica na circunscrição do visto. Parágrafo único. A atualização do visto deverá ser requerida por representante legal da pessoa jurídica. Capítulo 3º. Do responsável técnico. Artigo 16. Responsável técnico é o profissional legalmente habilitado e registrado ou com visto que assume a responsabilidade perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e o contratante pelos aspectos técnicos das atividades da pessoa jurídica envolvendo o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confeia-CREA. Parágrafo 1º. O responsável técnico deverá fazer parte do quadro técnico da pessoa jurídica, ter atribuições total ou parcialmente compatíveis com o objetivo social da empresa e proceder o registro da respectiva arte de cargo ou função. Parágrafo 2º. Cada pessoa jurídica terá pelo menos um responsável técnico. Parágrafo 3º. Nos impedimentos do responsável técnico, a pessoa jurídica deverá designar substituto legalmente habilitado e registrado ou com visto no CREA, enquanto durar o impedimento. Artigo 17. O profissional poderá ser responsável técnico por mais de uma pessoa jurídica. Capítulo 4º. Do quadro técnico. Artigo 18.
O quadro técnico da pessoa jurídica é formado por profissionais legalmente habilitados e registrados ou com visto no CREA, e deverá ser formalizada por meio do registro da respectiva anotação de responsabilidade técnica, art. Parágrafo 1º. Os profissionais que compõem o quadro técnico devem possuir atribuições coerentes com as atividades técnicas da pessoa jurídica quando as referidas atividades envolverem o exercício de profissões fiscalizadas pelo sistema CONFEA-CREA. Parágrafo 2º. O profissional não pode integrar o quadro técnico na condição de pessoa jurídica. Artigo 19. Será permitido ao profissional fazer parte do quadro técnico de mais de uma pessoa jurídica. Parágrafo único. Caso haja indícios de que o profissional não participe efetivamente das atividades técnicas desenvolvidas pela pessoa jurídica de cujo quadro técnico faz parte, o CREA deverá executar a fiscalização para averiguar se há, ou não, a ocorrência de infração à alínea C do artigo 6º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Artigo 20. A inclusão de profissionais no quadro técnico da pessoa jurídica deverá ser informada ao CREA com a apresentação do número da anotação de responsabilidade técnica, arte de cargo ou função, já registrada. Artigo 21. A baixa de profissional do quadro técnico ocorre quando: inciso 1º, for requerida ao CREA pelo profissional ou pela pessoa jurídica. Inciso 2º, o profissional for suspenso do exercício da profissão. Inciso 3º, o profissional tiver o seu registro cancelado. Inciso 4º, cessar o vínculo do profissional com a pessoa jurídica. Inciso 5º, ocorrer o falecimento do profissional, ou, inciso 6º, o profissional tiver o seu registro interrompido. Parágrafo 1º. No caso de interrupção, suspensão ou cancelamento do registro profissional, a baixa será realizada de ofício, independentemente de solicitação da pessoa jurídica ou do profissional. Parágrafo 2º. No caso de cessar o vínculo do profissional com a pessoa jurídica, a baixa poderá ser realizada mediante a solicitação de qualquer uma das partes, ou ainda de ofício pelo CREA, caso possua informações documentais idôneas acerca do cancelamento do vínculo entre as partes. Parágrafo 3º. A baixa do quadro técnico por falecimento do profissional será processada administrativamente pelo CREA mediante a apresentação de cópia de documento hábil ou de informações acerca do óbito. Parágrafo 4º. O CREA deverá, por meio de notificação expedida pelo correio com aviso de recebimento ou por outro meio legalmente admitido, comunicar: inciso 1º, o profissional e a pessoa jurídica no caso de a baixa do quadro técnico ocorrer de ofício, e, inciso 2º, a pessoa jurídica no caso de baixa de profissional do quadro técnico responsável único pelas atividades constantes de parte ou da integralidade do objetivo social quando o requerimento de baixa não for de iniciativa da pessoa jurídica. Parágrafo 5º. A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 dias após a data em que tomar conhecimento de notificação expedida pelo correio com aviso de recebimento ou por outro meio legalmente admitido, promover a substituição do profissional do quadro técnico responsável único pelas atividades constantes de parte ou da integralidade do objetivo social. Parágrafo 6º. Durante o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo, a pessoa jurídica fica impedida de desenvolver as atividades para as quais não conte com o profissional adequado até que seja regularizada a situação, sob pena de autuação por exercício ilegal da profissão. Parágrafo 7º. No caso de baixa de profissional do quadro técnico responsável único por parte das atividades constantes do objetivo social, ficará consignado no registro da pessoa jurídica a restrição das atividades não cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes de seu quadro técnico até que a pessoa jurídica altere seus objetivos sociais ou indique outro profissional com atribuições capazes de suprir os referidos objetivos. Capítulo 5º. Da responsabilidade pela execução de obras e serviços. Artigo 22. As pessoas jurídicas, as entidades estatais, paraestatais, autárquicas e as de economia mista somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo sistema CONFEA-CREA com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado ou com visto no CREA. Artigo 23. A responsabilidade por obra ou serviço desenvolvido pelos profissionais dos quadros técnicos das pessoas jurídicas, das entidades estatais, paraestatais,
autárquicas e das de economia mista será formalizada por meio do Registro da Anotação de Responsabilidade Técnica, art. Capítulo 6º. Da interrupção de registro. Artigo 24. A pessoa jurídica poderá requerer a interrupção de seu registro perante o CREA da circunscrição onde possui registro. Parágrafo único. A interrupção de registro deve ser requerida por representante legal da pessoa jurídica. Artigo 25. A interrupção de registro de pessoa jurídica será homologada pelas câmaras especializadas por prazo indeterminado até que a pessoa jurídica solicite sua reativação. Parágrafo único. A interrupção prevista no caput implicará: inciso 1º, a baixa das anotações de responsabilidade técnica, artes referentes a obras ou serviços executados ou em execução registradas nos CREAs onde a pessoa jurídica requereu ou visou seu registro. E, inciso 2º, a baixa dos vistos da pessoa jurídica nos CREAs das demais circunscrições. Inciso 3º, a baixa das anotações de responsabilidade técnica, artes de cargo ou função dos responsáveis técnicos e dos integrantes do quadro técnico da pessoa jurídica. Artigo 26. A interrupção de registro, a pedido, será concedida à pessoa jurídica mesmo nos casos em que houver pendência financeira da requerente junto aos CREAs. Parágrafo único. Em caso de deferimento da interrupção de registro, os débitos da pessoa jurídica serão mantidos, sendo passíveis de medidas administrativas de cobrança pelos CREAs ou cobrança judicial, conforme o caso. Artigo 27. É facultado à pessoa jurídica requerer a reativação de seu registro desde que esteja em dia com suas obrigações perante o sistema Confeia-CREA. Artigo 28. A pessoa jurídica ficará isenta do pagamento da anuidade durante o período de interrupção do registro. Capítulo 7º. Do cancelamento de registro. Artigo 29. A pessoa jurídica poderá requerer o cancelamento de seu registro perante o CREA da circunscrição onde possui registro. Parágrafo único. O cancelamento do registro deve ser requerido por representante legal da pessoa jurídica. Artigo 30. O cancelamento de registro de pessoa jurídica será homologado pelas câmaras especializadas. Parágrafo único. O cancelamento previsto no caput implicará: inciso 1º, a baixa das anotações de responsabilidade técnica, artes referentes a obras ou serviços executados ou em execução registradas nos CREAs onde a pessoa jurídica requereu ou visou seu registro. Inciso 2º, a baixa dos vistos da pessoa jurídica nos CREAs de outras circunscrições. E, inciso 3º, a baixa das anotações de responsabilidade técnica, artes de cargo ou função dos responsáveis técnicos e dos integrantes do quadro técnico da pessoa jurídica. Artigo 31. O cancelamento de registro, a pedido, será concedido à pessoa jurídica mesmo nos casos em que haja pendência financeira da requerente junto ao CREA. Parágrafo único. Em caso de deferimento do cancelamento de registro, os débitos da pessoa jurídica serão mantidos, sendo passíveis de medidas administrativas de cobrança pelos CREAs ou cobrança judicial, conforme o caso. Artigo 32. Será cancelado o registro da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade a que estiver sujeita durante 2 anos consecutivos, sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida. Parágrafo único. O cancelamento de registro que trata o caput será efetivado somente após o CREA notificar a pessoa jurídica para que se manifeste com relação ao assunto, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. Artigo 33. É facultado à pessoa jurídica que tiver o seu registro cancelado requerer novo registro desde que esteja em dia com suas obrigações perante o sistema Confeia-CREA. Capítulo 8º. Das disposições transitórias. Artigo 34. O CREA terá até a data de início da vigência desta resolução para promover a adaptação de suas rotinas administrativas aos novos procedimentos previstos nesta resolução. Capítulo 9. Das disposições gerais. Artigo 35. Constatado, durante o período de interrupção do registro ou após o seu cancelamento, a execução, pela pessoa jurídica, de atividades envolvendo o exercício de profissões fiscalizadas pelo sistema Confeia-CREA, a referida pessoa jurídica ficará sujeita à autuação por falta de registro e demais cominações legais aplicáveis. Artigo 36. A pessoa jurídica registrada poderá requerer no CREA a certidão contendo as informações referentes ao seu registro. Artigo 37. Os valores dos serviços de registro, interrupção de registro,
Cancelamento de registro a pedido, visto de registro e demais serviços disciplinados nesta resolução serão objeto de legislação específica.